Fala, amigos palmeirenses! Hoje irei discutir os dados de um técnico no que se refere aos cruzamentos, especialmente durante uma coletiva em que ele se pronunciou sobre o assunto. É interessante ressaltar uma informação sobre as movimentações e cruzamentos que levaram a gols na primeira rodada do torneio nacional. A equipe, que acabou decepcionando seus fãs ao empatar sem marcar, apresentou um número consideravelmente maior de finalizações e um volume de jogo superior ao seu oponente na estreia do campeonato. O técnico fez uma observação importante ao ser indagado sobre a frequência dos cruzamentos, enfatizando que os gols frequentemente são resultado de lançamentos ou cruzamentos. Realizei uma pesquisa e registrei os dados dessa primeira rodada. No total, foram 17 gols anotados, sendo 12 deles provenientes de cruzamentos e lances de lançamento. 3 gols foram marcados no confronto entre duas equipes, 2 aconteceram na partida entre outra dupla, 1 gol surgiu no embate entre Fortaleza e Fluminense, e 2 foram contabilizados em um empate que foi um verdadeiro espetáculo. Outro ponto de destaque foi o duelo entre duas equipes que também exibiu momentos interessantes, além do empate em 1-1, que teve ambos os gols em uma cidade do Nordeste. Essas informações revelam uma média bastante alta desse tipo de jogada. E a comissão técnica está plenamente ciente de que essa abordagem tem sido empregada pelo time em períodos de sucesso. No entanto, a atual performance da equipe não é das melhores, o que traz certa pressão, e as declarações do técnico evidenciam que essa é uma questão importante a ser analisada. A média desse tipo de jogada é sem dúvida relevante. O grupo sempre adotou essa estratégia, principalmente em suas fases mais positivas. Entretanto, fica claro que a equipe enfrenta desafios, o que resulta em uma crise. O treinador acredita veementemente que é necessário um progresso e a equipe está passando por um processo de mudança. Novos atletas estão sendo incorporados, o que implica diversas formas de treinamento diárias, e isso requer tempo para adaptação. Esse período de ajuste pode estar se prolongando mais do que o ideal, mas é crucial não encarar isso como algo insuperável. Os torcedores, acostumados a vitórias nos últimos anos, podem sentir desconforto em momentos de instabilidade, o que pode levar a críticas mais severas. Contudo, a comissão técnica permanece atenta e preocupada com o desenvolvimento da equipe, buscando garantir que ela apresente respostas. Isso não quer dizer que a estratégia se limite a jogadas longas ou cruzamentos. O time tem um plano de jogo e as estatísticas da primeira rodada mostram que, com frequência, uma análise pode ser realizada com base em critérios específicos. É evidente que a transição entre meio-campo e ataque nem sempre ocorre com a fluidez que caracterizava a equipe, que se destacava pela rápida recuperação da bola e transições ágeis. A finalização e a movimentação dinâmica entre os atacantes, com velocidade e intensidade, ainda estão em processo de ajuste. A equipe está em busca desse progresso. Por exemplo, um novo centroavante tem enfrentado dificuldades na adaptação. Um atleta crucial deixou passar uma oportunidade clara que, em um momento de confiança, certamente teria sido convertida. Esses instantes refletem o esforço do grupo em se aprimorar e reconhecer suas falhas. É compreensível que os torcedores queiram ver um desempenho superior e esperem que a equipe alcance melhores condições. Recentemente, comentou-se que um time adversário é visto por muitos como o grande favorito. Existem momentos em que a equipe busca crescer e faz uma introspecção crítica. É compreensível que os torcedores queiram ver um desempenho mais satisfatório do time. Contudo, há informações indicando que o Flamengo, apontado por muitos como o principal candidato ao título, conta com um elenco notável sob a direção de Felipe Luiz. O empate em casa contra um adversário que também está bem classificado na tabela mostra que este campeonato é realmente desafiador. Se a mentalidade for de que os torcedores precisam ser instruídos sobre como torcer, é possível entender a insatisfação. Entretanto, a liderança já reconheceu e elogiou a torcida em diversas ocasiões, valorizando esse suporte fundamental. Lembro de um momento marcante que emocionou a todos, uma fase distinta para o Palmeiras repleta de conquistas. A canção que os torcedores cantam reflete essa identificação, já que há uma conexão forte entre eles.
No entanto, essa fase de instabilidade pode gerar um certo distanciamento e nos bastidores há uma consciência de que o time precisa de aperfeiçoamentos. Porém, algumas circunstâncias geram conflitos e tensões. Apresento agora algumas informações e um olhar sobre o que ocorre com o Palmeiras atualmente. Agora, voltando ao jovem atleta que começou com um status impressionante, sendo visto como uma futura estrela do futebol, o que se deve pensar sobre ele? Antes de falar de outro jogador, o foco estava nele. Ele começou sua trajetória em um time de Minas Gerais, passou por uma equipe que trouxe surpresas e em seguida foi para um clube paranaense, depois seguindo para uma equipe na Espanha. Recentemente, ele foi emprestado para um time onde as coisas não parecem ter funcionado bem. E já houve relatos sobre um desentendimento com o técnico da época que não o escalava. Ele chegou ao Palmeiras após um investimento significativo com a intenção de atender todas as demandas do ataque. É importante abordar mais essa situação, que já foi esclarecida diversas vezes, mas não entrarei em pormenores sobre o treinador daquela fase. Ele chegou ao Palmeiras com um investimento expressivo, com o propósito de suprir as necessidades ofensivas da equipe, sendo o jogador que o time buscava. De repente, o jovem conseguiu marcar um gol, sendo este um pênalti controverso, que causou toda aquela confusão com o VAR. Desde então, o Palmeiras não conseguiu fazer mais gols, e esse jogador tampouco. Qual é a justificativa para essa situação? Em minha opinião, o atleta tem um talento excepcional e pode atingir patamares elevados. Ele se destaca em campo e devemos considerar dois aspectos: o jogador e a pessoa, além de quem cuida de sua carreira. Como atleta, vejo um futuro brilhante, com características de um centroavante que falta ao elenco, um jogador aguerrido que tem habilidade para finalizar. Em um projeto de análise que desenvolvi, foram elaborados vários relatórios sobre ele e frequentemente recebo contatos de representantes de outros clubes que perguntam se vejo potencial para trazer esse jovem. No entanto, percebo uma falha na administração de sua carreira. Ele deixou um clube onde poderia ter mais oportunidades e se transferiu para uma grande equipe, mas com pouco espaço para atuar. Quando se afirma que ele não se adaptou, é compreensível, pois é difícil se adaptar sem jogar. Depois, foi inserido em um time que também não se adequava ao seu estilo de jogo. Por fim, ele veio para o Palmeiras, sendo uma das vendas mais significativas do futebol brasileiro. O atleta não conseguiu se adaptar ao futebol europeu e, em decorrência disso, foi direcionado a um clube que não se relacionava diretamente com seu estilo em função de uma indicação de um responsável técnico, mas não entrarei em maiores detalhes sobre isso. Ele chegou ao Palmeiras, que protagonizou a maior transação do futebol brasileiro em uma negociação notável, porém, não conseguiu se integrar à equipe. Acredito que ele possui uma qualidade excepcional, mas está sendo utilizado em situações que não favorecem seu modo de jogar. O jogador começa a perder a confiança e a questionar suas verdadeiras habilidades. O treinador precisa incluí-lo na equipe, considerando o elevado investimento feito em sua contratação, mas será que ele é o atleta apropriado para essa posição? Existem várias opções para sua função e a situação se torna complexa, pois ele não tem conseguido se destacar. Recentemente, houve uma jogada em que, se estivesse atuando pelo Atlético, teria feito um gol de cabeça, mas, ao tentar cabecear, a bola desviou e foi para o lado oposto. Acredito que o estilo de jogo do Palmeiras não se harmoniza com o dele, já que muitas bolas são lançadas na área, como foi mencionado anteriormente. O jogador necessita de espaço para correr e atacar, recebendo a bola em movimento. Ele é forte e ágil, mas não é o tipo de atleta que se destaca apenas no jogo aéreo. Ao se juntar a equipes como Barcelona ou Palmeiras, que prezam pela posse de bola, é preciso lidar com defesas adversárias que se organizam de maneira compacta. No Atlético Paranaense, ele tinha mais espaço ao jogar contra times como Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio e São Paulo. O Atlético frequentemente recuava, permitindo que ele explorasse o campo assim que a equipe recuperava a posse de bola, favorecendo seu estilo.
Agora, no Palmeiras, a maioria dos adversários se fecha, dificultando essa dinâmica. O Flamengo se preparava para enfrentar o Internacional e o Grêmio, enquanto o São Paulo também estava em ação. O Atlético, por sua vez, contava com um extenso espaço de jogo de aproximadamente 40 a 50 metros para atuar. Quando o time recuperava a bola, aproveitava esse espaço, o que era vantajoso para o estilo do atleta. A realidade do Palmeiras é diferente, pois a maioria das equipes tende a adotar uma postura mais defensiva, não pressionando como fazem contra o Barcelona. Um jogador que precisa de espaço para se destacar encontra dificuldades consideráveis. Ele depende de um suporte adequado em sua posição. Quando um time se prepara para jogar contra equipes como o Barcelona, o último defensor normalmente se coloca na linha da área, criando espaço para o ataque. Em contrapartida, ao enfrentar o Atlético, as equipes costumam avançar, proporcionando todo o campo e os 50 metros disponíveis ao jogador, o que possibilita que ele tenha um bom desempenho em campo. Acredito que, além do aspecto financeiro, relacionado à contratação, é essencial que quem está à frente da negociação entenda o estilo de jogo da equipe e o papel que o jogador irá exercer. Quando isso não é levado em conta, a responsabilidade acaba sendo atribuída ao atleta, gerando comentários sobre sua adaptação, alegando que ele não se ajustou, que demonstra desinteresse ou que não aprecia a culinária da região. Verdade, a situação é mais complexa do que parece. É fácil colocar a culpa no jogador e desviar o foco daqueles que tomaram as decisões. Especialistas da área podem explicar esses aspectos de maneira mais aprofundada, como já foi abordado por um analista em uma conversa anterior. Apesar de compreender o contexto, se o atleta estiver em boa condição física, a formação do time deve contar com 2 zagueiros e 2 atacantes. Esse esquema com 2 atacantes pode necessitar de ajustes ou pode impactar o desempenho do jogador mencionado. Na falta de mudanças, é crucial considerar o posicionamento de outro atleta em uma função diferente, para que outros membros da equipe possam contribuir de maneira eficaz. Dessa maneira, a estrutura da equipe precisa ser reavaliada. Se o jogador em questão voltar em boas condições físicas, isso poderá ter um impacto positivo. É evidente que alguns atletas não estão mostrando seu melhor potencial, e essa situação requer uma análise detalhada. É possível notar uma preocupação em relação ao banco de reservas. O que quero enfatizar é que não há problema em parte do elenco não estar atuando, pois isso faz parte do futebol. Na minha visão, e respeitando a sua, há atletas que podem se beneficiar de um descanso. O desempenho de alguns não está satisfatório, e um jogador que se destacou acabou se contundindo. Se ele voltar em boas condições, é natural que recupere sua posição como meia central. Uma formação com 4 jogadores no meio-campo pode ser considerada, mas se o estilo de jogo atual se mantiver, pode haver dificuldades para um jogador específico. Não faz sentido tê-lo no elenco se não for utilizado de maneira adequada. Acredito que a formação do time não se ajusta bem à presença de 3 volantes, especialmente porque não temos um número suficiente de jogadores dessa posição para essa estratégia, o que também nos impediria de escalar outros bons atletas na linha de frente. Essa é apenas a minha opinião. Você valoriza volantes assim como eu, que também reconheço a importância de bons jogadores nessa função. Lembro que no mesmo mês do ano anterior, o treinador começou a reconsiderar a situação de um jovem atleta assim que o estadual terminou, pois sabia da possibilidade de perdas no meio da temporada. Após o estadual, esse jogador se destacou e foi crucial para a conquista, já demonstrando ser um dos melhores no campeonato anterior, e o técnico iniciou um processo para que a equipe não ficasse dependente dele. Este ano, a situação é diferente em relação a outro jogador, visto que o time ainda está ativo em um torneio importante. Considerando as primeiras rodadas do campeonato nacional, esse atleta pode não estar em seu melhor momento. E ainda há partidas a serem disputadas em outras competições. O campeonato nacional é extremamente relevante e isso é claro para todos. Neste momento, temos mais opções em comparação ao ano passado e estamos buscando a melhor forma de integrá-lo ao time para que ele possa atuar confortavelmente.
Se ele contar com um número reduzido de partidas, talvez essa abordagem não seja a mais prática. Seria mais viável posicioná-lo centralmente, pois já temos mais jogadores na mesma função no banco, pensando em futuras substituições. Contudo, a competição atual requer que ele exerça um papel fundamental até o fim. A situação agora é distinta do ano passado, quando um jogador-chave se ausentou devido à Copa América. Na organização da equipe, será necessário contar com a presença desse atleta na seleção. Ter mais 2 jogadores no banco pode ser uma estratégia a longo prazo, mas a importância da competição mundial é um fator determinante para que esse jogador se torne essencial até o fim desse torneio, algo que não ocorreu anteriormente. A seleção participará de um torneio significativo e, quando chegar o momento de ajustar a equipe, será fundamental contar com esse atleta? Realizamos uma análise cuidadosa dos jogos e é importante observar que restam poucos, mas um ponto que você menciona é pertinente: a competição mundial. Se o formato para esse torneio for similar ao atual, posso ficar tranquilo, pois haverá tempo para preparar a equipe para o segundo semestre. É necessário evitar mudanças abruptas no estilo de jogo, pois isso pode ser complicado. Pensem na temporada e nas partidas em competições internacionais. Vocês conseguem imaginar como será enfrentar equipes fortes em um calendário apertado? A sequência de jogos é desafiadora e a consistência defensiva é primordial. O torcedor espera que a situação melhore, pois quando o time não se apresenta bem, acaba chegando perto da final, mas sem conquistar títulos. O ano apenas começou e os desafios serão significativos. A informação que temos é que existe um desconforto dentro da comissão técnica. É interessante pensar sobre qual foi o diferencial do trabalho realizado nos últimos anos. Todo esse esforço não é atribuição de uma única pessoa, mas sim um resultado coletivo. São profissionais experientes que, com certeza, não enfrentaram uma mudança drástica da noite para o dia. Essa transformação é um processo gradual. Ninguém ali é inexperiente no futebol ou falha em integrar novas estratégias. Hoje é um dia normal de reuniões, onde se discute e avalia o que está em andamento. Acredito que essa avaliação indica um certo desconforto. Os profissionais estão inquietos, e isso é compreensível, pois, se não estiverem, parece que tudo está sob controle. Hoje é terça-feira, um momento em que a equipe se reúne para avaliar as atividades desenvolvidas até o presente. Nesta análise, é palpável um certo desconforto. Os membros estão visivelmente inquietos, e isso torna-se claro. Se não fosse assim, a impressão seria de que tudo está em ordem, que as coisas estão progredindo, mesmo diante de algumas derrotas ocasionais, como se nada tivesse mudado. Eles têm a plena noção de que essa fase já ficou no passado. O treinador já tem um bom entendimento do cenário no Brasil, uma vez que possui essa experiência e, se necessário, poderá permanecer por mais um ano. Ele compreende como as dinâmicas funcionam, não apenas nacionalmente, mas também no âmbito global do futebol. A vida tem seus altos e baixos. Recentemente, uma declaração enfatizou que um determinado clube tem carecido de essência e vitalidade. Em algumas ocasiões, esses aspectos tornam-se escassos. O que se espera é que seja viável rapidamente formar um novo elenco, com jogadores que tragam essa renovação. É evidente que o time que tinha capacidade de superar adversidades se despediu em uma situação infeliz no ano anterior. Aquela eliminação fez todo sentido nesse contexto. O grupo passou por muitas mudanças, com saídas significativas de atletas que já não fazem parte do quadro. Novos jogadores chegaram e é provável que antes da janela de transferências o clube consiga trazer mais um atleta para preencher uma vaga. Poderão ser 2 dependendo da situação de um dos jogadores. A expectativa é de que essa negociação se concretize, seja na janela do Mundial ou em outro momento. O que se apurou sobre essa insatisfação indica que, efetivamente, o que está sendo entregue em termos de desempenho está aquém do esperado. Entende-se que houve transformações, que o elenco é diferente e que foram feitas as alterações necessárias, e nesse aspecto, conta-se com total apoio. Contudo, é evidente que perder um título para um concorrente traz suas consequências. O torcedor não está satisfeito, não demonstra contentamento. Como lidar com isso?
através de ações, especialmente em um projeto paralelo que envolve transmissões ao vivo, a paciência do público se esgotou. Não há mais espaço para tolerar esse tipo de atitude que em certos momentos parece um tanto imatura. As atividades estão sendo ajustadas, especialmente nas transmissões ao vivo. É evidente que a paciência do público se esgotou. Os torcedores não têm mais disposição para suportar comportamentos que parecem infantis. Uma hora chega, não se pode continuar apenas gritando e ouvindo. É necessário concentrar esforços no que realmente importa, trabalhar para que a equipe evolua. A única maneira de alterar a situação é fazendo com que o time jogue bem e conquiste vitórias. Isso é o que realmente tem relevância? Estamos acompanhando uma atualização de notícias sobre um dos maiores clubes do Brasil. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um vídeo enigmático começou a circular nas redes sociais e está deixando torcedores do Palmeiras em polvorosa. Nas imagens, um narrador misterioso sugere que Jorge Paulo Lemann, o bilionário dono da Ambev, teria feito um pix milionário para quitar dívidas do Allianz Parque, estádio do Verdão. O suposto gesto do empresário rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre os palestrinos, levantando inúmeras especulações sobre o possível envolvimento de Lemann com o clube. A possível doação bilionária reacende um antigo debate sobre a influência de grandes empresários no futebol brasileiro. Lemann, que construiu um império bilionário com investimentos em empresas globais como a AB InBev e a 3G Capital, nunca demonstrou publicamente interesse direto pelo Palmeiras. No entanto, sua ligação histórica com marcas patrocinadoras do clube, como a própria Ambev, alimenta teorias sobre sua possível participação nos bastidores alviverdes. Nos corredores da política palmeirense, a notícia não passou despercebida. Conselheiros e torcedores mais influentes já começaram a questionar a veracidade da informação. E quais seriam as reais intenções por trás de um suposto pagamento de dívidas? Se for verdade, pode mudar completamente a realidade financeira do Palmeiras, tornando o clube ainda mais dominante no cenário nacional. Comentou um dirigente que preferiu não se identificar. Até o momento, nem Jorge Paulo Lemann, nem representantes do Palmeiras confirmaram ou negaram a história. O silêncio das partes envolvidas só aumenta a curiosidade e a ansiedade dos torcedores, que especulam sobre os impactos que um eventual investimento desse porte poderia trazer para o clube. Além disso, a falta de desmentidos formais tem sido interpretada por muitos como um sinal de que há, de fato, algo acontecendo nos bastidores. Se a história for verdadeira, o Palmeiras pode estar prestes a vivenciar um dos momentos mais marcantes de sua história recente. Com um estádio completamente quitado e sem pendências financeiras, o clube poderia ampliar seus investimentos no elenco e na infraestrutura, consolidando-se ainda mais como uma potência no futebol sul-americano. O torcedor alviverde, por enquanto, aguarda ansioso por um posicionamento oficial que possa transformar o burburinho em realidade. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!